receber essa nova unção. Você estava perdendo as forças para cavar esses poços, mas o meu Deus diz que você não vai parar. Você não vai parar. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, não pare. Não pare. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Se você não consegue cavar, eu te ajudo. Mas em nome de Jesus, não pare. Não abaixe a cabeça, porque as promessas de Deus vai cumprir. Aleluias. Agora eu tenho algo de Deus para a nossa vida. O segredo depois da vitória. Fala comigo bem alto. O segredo depois da vitória é não falar nada para ninguém. Ó, se você falou, não fala mais não. As coisas vêm dando errado porque você contou algo para o seu inimigo. Fica caladinho. Fica caladinha. O segredo depois da vitória é agradecer a Deus. Adorar a Deus. Sabe aquele louvor? Isso está descendo quentinho do céu agora. Sabe aquele louvor que você falou: ah, Deus nem fez conta de ouvir. Você lembra disso? Eu nem ensaiei. Irmãos, é isso aqui Deus está me tocando para falar para vocês. No momento mais difícil da sua vida, quando você pegou esse microfone aqui na frente, você olhou para a igreja e você pensou: se eu soubesse, eu nem tinha vindo hoje para a igreja. Mas nesse dia que você louvou, há algo de Deus muito forte aqui nessa noite. Quando você começou a louvar, tinha uma alma lá no fundo. Essa alma ouviu o teu louvor e você disse: Deus nem ouviu, mas aquela alma ouviu. Ela meditou na letra. E você não sabe, mas Deus me diz aqui que essa pessoa, ela chorou, ela fechou os olhos, agradeceu a Deus pelas palavras dos hinos que você cantou aqui. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Mesmo que você não sabe louvar, mesmo que você não sabe falar, mas Deus diz assim: não pare, porque eu te uso mesmo você não sabendo louvar. Eu te uso mesmo você não sabendo adorar. Eu te uso mesmo você não sabendo falar. Isso quer dizer que a bênção de Deus desce sobre nós nessa noite. Jamais publica nas Eu quero dizer uma experiência aqui que eu passei há 15 dias atrás. Eu quero só 5 minutos, amém, pastor? Eu fui pregar numa igreja lá em Ourinhos. E dentro do ônibus, eu viajo só de ônibus por causa das necessidades que os irmãos me ligam, eu tenho que descer antes. Se de avião não dá para pular de lá de cima. E quando eu cheguei ali na cidade de Sorocaba, onde eu fui atender outro pedido antes de chegar em Ourinhos, eu estava com 50 reais no bolso. Estou falando isso aqui não é para pedir dinheiro não, tá? Estou dizendo algo que eu passei. E eu desci do ônibus, aqueles 50 reais era para pegar outro ônibus para chegar na igreja, para ministrar a palavra, e de lá ia seguir viagem para Ourinhos. Antes de eu pegar o ônibus, o mendigo olhou para mim e disse: moço,
com a Bíblia. Moço, paga o almoço para mim. Falei, ó, jovem, lembra que eu falei sobre a pequena mentira que a gente causamos? Lembra disso? Que nós causamos às vezes? Falei, moço, eu estou com pouco dinheiro. E esse pouco dinheiro é para mim seguir viagem. E comer também. Só que eu esqueci, naquele momento, de que ele é quem precisava, não eu. Porque eu já tenho um abençoador. Ele precisava de alguém que o abençoasse. Eu peguei o ônibus, no primeiro ponto desci. Voltei a pé e disse, vamos almoçar comigo. Liguei para o pastor de lá de Campinas, lá de Sorocaba, onde eu ia pregar. E falei, pastor, eu vou chegar atrasado, mas uns 40 minutos. Por quê? É que eu estou almoçando com um morador de rua. Aleluias. Irmãos, o almoço deu R$48, sobrou R$2, que era a passagem do ônibus que eu tinha pago. Os R$2 que sobrou, eu peguei um ônibus para ir. Mas sabe o que aconteceu? Aquele morador de rua, pastor, Igreja do Senhor, depois que nós almoçamos, ele aceitou Jesus. Eu tirei uma camisa que eu tinha, que nem essa, dei para ele e ele jogou a suja fora. Eu fui com a outra camisa que eu tinha por baixo e sem gravata para a igreja, que lá tem uma ética que você não pode ficar sem gravata. E quando eu cheguei sem gravata lá, eu falei, pastor, pelo amor de Deus, me empresta uma gravata, porque eu quero pregar hoje. Ele falou, irmão, se for de verdade a história que aconteceu no caminho, hoje eu abro uma exceção e você prega sem gravata. Sabe o que é isso, irmãos? O Deus que nós serve, nós temos que estar atento, ligado 24 horas. Eu pensava que aquele gesto de ir embora com R$50 no bolso era muita coisa, mas uma alma ia morrer sem Jesus. Aleluia a Deus. Mas o importante é que eu semeei. Aí você fala, você falou que não pediu dinheiro. Eu não estou pedindo dinheiro, eu estou falando dos R$50 que eu semeei na vida do morador de rua. Porque se eu não semeasse na vida dele, eu não iria ganhar alma. É a mesma situação de Isaac. Isaac semeou porque ele precisava cavar poços. Isaac semeou porque ele precisava ganhar aqueles filisteus e dizer para eles que o Deus que enviou Isaac para aquela terra é um Deus que tudo pode. Amém. Aleluia. Para finalizar aqui, falta 2 minutos, eu falei 5. Entre esses 2 minutos eu quero pedir algo para a igreja do Senhor. Amém? Se você vê que não dá, não precisa. Eu quero falar para vocês um pouquinho, em 2 minutos, sobre obra missionária. Pode ser, pastor Gilberto? Toda aquela palavra que Deus tinha que me revelar já foi pregada, amém? Isso aqui é só um pouco sobre a obra missionária em todo o Brasil que nós andamos fazendo. Em Venezuela é um país pouco pobre, mas antes de Venezuela tem a Guiana Inglesa. E em Guiana Inglesa, as tribos indígenas, eles, quando tem um filho aleijado, um deficiente mental, um deficiente físico, mental, seja o problema que ele tem, se nasce gêmeos, para os índios é maldição. E quando caem os relâmpagos, os trovões batem, a tendência da mata é chamar os relâmpagos. Quando cai nas tribos de índio, eles amaldiçoam o raio e fala, sai daqui espíritos malignos, porque aqui é a nossa tenda. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque a tradição deles, eles não conhecem Deus. Mas a obra missionária, irmãos, ela é tão sacrificada, que quando eu fui lá em Guiana Inglesa, eles não sabiam o que era escova de dente. Eles nunca viram na vida uma pasta de dente. Nunca tomaram banho com sabonete Lívia. Nunca passaram desodorante. Sabe qual é o custo para fazer uma obra missionária? Eu pago do meu bolso. Eu não tenho patrocinador. Estou dizendo isso aqui para os irmãos, para nós aprender a semear na casa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não estou pedindo nada só para os irmãos ver o que é o fruto, ou seja, o que gera o fruto na obra de Deus. Então, às vezes eu pago R$1.300, R$1.400 de passagem para ir, chegar lá no trabalho, ajudando, carregando farinha, milho, um monte de coisa. Eu fico na roça com o pessoal. Então, irmãos,
R$200 para chegar lá em Venezuela, lá em Goiânia Inglesa, na Bolívia, nos lugares por aí. As minhas viagens missionárias é patrocinada por mim mesmo. O projeto Emanuel, eles quiseram me patrocinar, mas eu tinha feito um propósito com Deus. Eu falei, não, agora não, deixa Deus falar comigo primeiro, senão eu vou pagar um preço e passar na frente de Deus. A obra missionária depende de todos nós. Todos nós. Enquanto mais nós semeamos, mais a obra de Deus vai ser feita. Enquanto mais nós semeamos na casa de Deus, mais almas vão aceitar Jesus, mais pessoas vão se reconciliar com Jesus. Agora imagine, irmãos, os índios não conhecem nada. Graças a Deus os missionários chegaram lá e mostram para eles que as pessoas, as crianças deficientes visual, as crianças deficientes físicas, são bênçãos de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles sacrificam vivas. Eles abrem um buraco, o cara coloca a criança viva e joga a terra, pisa em cima e diz, aqui essa tribo está amaldiçoada, e vão para outra tribo. Irmãos, isso é uma flecha no nosso coração. Mas eu quero dizer para você, o trabalho que vocês têm feito aqui foi de grande valor. Não pare, semeia nessa obra. Eu não conhecia essa igreja, mano. Eu conhecia os irmãos aqui, mas eu não conhecia, acompanhava alguma coisa no Facebook. Mas quando o Achille falou de pediatria, o Sérgio falou de algumas coisas, que o seu pastor começou a falar sobre os moradores de ruas, dessas coisas, dos hospitais, eu comecei a viajar na mente, fui lá nas tribos, irmãos. Quanto mais nós semear, essa igreja vai crescer, as almas vão ser salvas, muita gente vai estar aqui para adorar a Deus. A obra de Deus depende de nós. Agora eu volto só para terminar. Se Isaac não tivesse arregaçado as mangas, se Rebeca não tivesse ajudado, se eles não tivessem investido o seu valor, você acha que eles iriam cavar todos aqueles poços para ser abençoado? Não. A Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. Então, se você sabe, a partir de hoje, mude o seu conceito. Faz assim com a sua mão, nós vamos até contar no tempo. Tá? Isso aqui é uma forma para decorar. Ó, seja sincero, amém? Amém. Estou falando que você não é, só estou falando as qualidades de cristão. Sincero, se quiser falar para repetir, para gravar. Sincero, transparente, não distorpe ganância. Não seja semeador, trabalha na obra do Senhor. Porque sendo assim, os poços, aquele vale que eu te falei, Deus vai colher as suas lágrimas. Deus vai te ajudar. Quanto mais você semeia na obra do Senhor, Deus vai te abençoar. E a última palavra profética. Deus vai te abençoar com uma grande bênção, irmãos. Profetiza aqui, levanta a sua mão direita. Profetiza na sua vida. Aleluias. Uma grande bênção. Transbordante, recalcada e sacudida. Diz comigo, a minha bênção. Diz comigo com firmeza, a minha bênção. Depois que eu semear, vai ser transbordante, recalcada e sacudida. Vamos bem forte, vai. A minha bênção, depois que eu semear, vai ser transbordante, recalcada e sacudida. Você pode glorificar a Deus? Se você for aplaudir, aplaude bem forte e declara o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Gilberto, muito obrigado por ter confiado nessa pequena peça. Mas louva a Deus, porque Deus ainda usa qualquer coisa, né, irmão? Deus ainda usa pequenos objetos. Irmãos, antes de eu passar o microfone, é para o pastor Gilberto? Passar o microfone? Pode vir aqui, pastor. Irmãos, antes de eu passar o microfone, eu peço a oração dos irmãos. Porque na época que eu perdi a memória,